Ei, pessoal, boa noite. Agora sim? Então, nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui. Aquilo que sustenta, aquele pezinho que sustenta o celular quebrou. Aí nós tivemos que fazer uma gambiarra. Mas estamos aqui firmes e fortes para mais uma noite de conversa, né? Para mais um bate-papo reflexivo. E muito feliz pela entrada de vocês, Vinícius, Rociane, Elisa, né? Ana Paula, Priscila. Sejam muito bem-vindos. Eu sempre falo para os meus amigos, se vocês quiserem colocar uma água fluidificada, para fluidificar, né, ao longo do nosso estudo, eu sempre peço os mentores, né, para estarem conosco, e eles estão, né? Então, a gente aproveitar esse momento que a gente não vai nas casas espíritas presencialmente, então eles fazem esse papel para a gente também virtualmente, né? Boa noite, Vânia. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, Lourdes. Bia. Então, gente, hoje o nosso tema, né, é o espírita e a política. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que onde vocês estivessem, né, se acomodassem, sentassem confortavelmente, porque é um assunto denso e eu preciso que vocês estejam aqui comigo, vibrando positivamente, para que esse estudo possa ser absorvido da forma mais amorosa, benevolente, entendida por todos nós, né? Então vamos fechar os nossos olhos, respirarmos profundamente e lentamente. Durante 3 vezes. Mais uma vez. Vamos tentar nos sintonizarmos com o mais alto que nós pudermos alcançar. A elevação do nosso pensamento é primordial nesse momento de reunião pública, para que possamos ser intuídos, inspirados pelo plano maior, tanto eu quanto vocês, e para que a nossa mente esteja preparada para absorver informações necessárias e louváveis para a nossa evolução. Deus de infinita bondade, Jesus, nosso mestre querido, referência nossa, mentores que nos acompanham, mentores da Casa Girassol, mentores desse estudo virtual, que estão nos apoiando nesse momento. Pedimos a vós a misericórdia do alto, para que a força, a sensibilidade, a fé e o amor possam permear o nosso encontro de hoje. Que sejamos cada vez mais próximos do verdadeiro cristianismo, daquilo que Jesus espera de cada um de nós. Nessa caminhada árdua, sabemos nós, no planeta Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, gente, boa noite, né? Vamos iniciar então nossa conversa. À medida do possível, né, vocês vão contribuindo com os comentários, né, porque eu leio, mas o mais interessante também é que as pessoas que estão aqui na sala no momento com a gente possam ler e possam refletir e possam acrescentar, né, naquilo que eu não der conta de falar. O assunto, ele é denso, ele é comprido e muitas vezes visto como um tabu, não só no espiritismo, mas em várias outras religiões. Mas a gente não pode perder de vista que o espiritismo é a terceira revelação. E é a primeira vez que uma religião se coloca com um teor filosófico, com um teor acompanhando a ciência. Então nós não podemos nos omitir diante dos cenários que todos nós vivemos hoje em sociedade, em comunidade. Kardec dizia, né, que se porventura o espiritismo que ele estava escrevendo naquele momento fosse limitado, que a ciência fosse a referência de todas as nossas dúvidas e de todos os nossos caminhos e de todas as nossas escolhas cristãs. O espiritismo ele tem que estar sempre alinhado com a ciência, né? E isso é muito importante porque nos norteia completamente o nosso pensamento enquanto cidadão, enquanto ser social. Antes de nós sermos espíritas, nós somos um ser social, né? E nós escolhemos o espiritismo por identificação, por necessidade ou fomos escolhidos. Então nós não estamos no espiritismo à toa. O acaso é o nada e o nada não existe. Então, na verdade, esse estudo me veio inspirado justamente porque nós estamos próximos, né, às eleições municipais no Brasil inteiro, que é considerada pátria do evangelho, né? Então, o Brasil, ele é um país especial para o plano espiritual. E muitas vidas serão realinhadas, né, definidas a partir de domingo, né, nas instituições públicas, nos governos. Então nós não podemos nos eximir de fazer uma reflexão sobre esse assunto, que não pode ser tabu. No espiritismo nada pode ser tabu, né, porque nos dá liberdade filosófica, além da religiosa e um embasamento da ciência também, né? E aí, gente, vamos começar primeiro pensando na etimologia da palavra política, né? A origem da palavra política, ela é grega e ela é derivada do politicus, que significava relativo ao cidadão. E também da palavra polis, relativo à cidade, à metrópole, né? Então a política é o estudo que estuda o cidadão em sociedade, naquela cidade, naquela comunidade. E nós estamos inseridos em comunidade, em cidade. Nós não somos um ser sozinho, nós somos um ser prioritariamente coletivo, né? Nós somos um ser social. E esse ser social começa desde já no ambiente, no lar onde nós nascemos, né? Nós somos espiritualmente lançados no meio social. Nós não somos uma ilha, nós não somos seres individuais, né? E aí, o que a gente entende de política, né? Então, dos vários significados que a política tem, eu trouxe dois prioritariamente que eu considerei mais importantes, né? Primeiro é a arte e a ciência de governar, de dirigir, de liderar, de organizar instituições. Então, a gente às vezes esquece que política está na escola, que a política está na casa espírita, né? Porque é um ambiente onde se tem
alguns dirigentes, algumas pessoas que lideram, né? E é necessário, né? A outra vertente de política diz de poder, de hierarquia, de topos, de cargos hierárquicos, né? E aí, dentro dessa possibilidade de poder, nós temos que fazer a distinção que a política traz, né? Primeiro, o poder que é consentido a alguém, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma política numa casa espírita, geralmente a casa espírita ela tem um estatuto e ela tem ali as eleições de períodos em períodos para que possa se eleger o presidente, né, que hoje nós temos a Patrícia Cora como nossa presidente. A gente vai delimitar os conselhos, a diretoria financeira. Então, é o voto, né, é o poder consentido para outrem, para que ele possa ordenar, dirigir, organizar as instituições, né? E isso é legítimo, não tem nada de ruim nisso, né? É uma organização de lideranças dentro de um ambiente, dentro de uma instituição que se faz necessário, né? E a outra forma de poder que também vem da política aí é aquele poder que, na verdade, ele é tomado, né? E o primeiro poder, né, que é esse poder consentido, é chamado de democracia, né? É o poder que emana e de consentimento de todos ou da maioria, né? Geralmente através das eleições. E tem o poder também que já não é tão consentido assim, é um poder, né, de ordens, na verdade, alguma coisa imposta para outras pessoas, né? Então, gente, esse poder imposto é chamado de ditadura, tá? Então, dentro do viés político, nós temos a democracia e a ditadura, né? E aí nós temos que entender que não é só no meio político que existe a política, né? Muitas vezes a gente já associa essa palavrinha aos governos também, mas em todos os lugares que nós estamos, seja na empresa que a gente trabalha, seja na escola, seja no centro de saúde, seja na casa espírita, existe política e existe poder. Tá? Então, não é alguma coisa que a gente está longe dessas estruturas, tá? Então, pensando nessas questões de poder, a gente tem que entender que tem o poder consentido, que é a democracia, e tem o poder que é imposto, né, que é a ditadura. Muitas vezes o poder da política ele vem via democracia e depois ele também pode se tornar um poder ditatorial. Então, na verdade, essas formas de poder dentro da política, elas são muito intrínsecas e elas podem se misturar e elas podem uma deixar de ser a outra, uma ser substituída pela outra, tá? E aí, gente, vale para o mundo tanto material, né? Esse poder hierárquico, né? Essas organizações dentro da política, no nosso mundo material, a gente, como eu já havia dito, isso acontece em várias instituições e também no mundo espiritual. Quem é que já leu, né? Eu acho que a maioria de nós que estamos no meio espírita, nós já lemos muito o livro Nosso Lar, né? E no Nosso Lar, várias vezes se coloca, né, aquelas governadorias, né? Vocês lembram disso, né? Que a colônia era dividida por ministérios, orientado por 12 ministros, né? No centro estava a governadoria. Então, também no plano espiritual existem instituições organizadas de poder. A diferença, né, é que existem as instâncias espirituais, né, que são organizadas diante do poder e da política hierárquica, né,
com uma luz própria, que nosso lar, apesar de ser uma colônia ainda muito materializada, né, já diz de uma evolução, de uma organização muito maior do que a nossa, por exemplo, das nossas cidades, né? E também existe a hierarquia de poder nas zonas umbralinas. Quem também já frequentou mesa mediúnica, é muito comum da gente ouvir aqueles espíritos que estão numa situação de rebeldia, de revolta, de muita mágoa, de muita raiva, né? E com aquele sentimento de vingança, dizer muito pra gente assim, nós temos um líder, né, que nos orienta a vingar de você ou daquela pessoa ou daquela família, né? Ele aqui é o nosso líder. E de fato existem essas organizações tanto nos planos materiais quanto nos planos espirituais. Então essa questão da política, das organizações de poder, não é algo separado de nós, tanto encarnados quanto desencarnados, tá? E aí, gente, eu não falei, mas todo esse estudo que eu fiz hoje foi baseado, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e em um artigo que eu trouxe de um estudioso, né? Ele é um estudioso, ele é espírita, ele é palestrante, ele é pesquisador das ciências religiosas, que ele se chama Luiz Signatis, tá? Da Universidade Federal de Goiás. Ele falou sobre, ele escreveu um artigo de 2009 para 2020 ali, com o seguinte título: Espiritismo e Política, os tortuosos caminhos do conservadorismo religioso e suas contradições no Brasil, publicado na revista Caminhos de Concentração das Ciências da Religião, tá, gente? Então, por que eu trouxe um artigo? Nós espíritas, nós podemos o tempo todo basear os nossos estudos na ciência. Como eu havia dito no princípio da nossa conversa, né? O espiritismo, ele é uma ciência, ele é uma religião e ele é um estado filosófico, né? Ele é um pensamento filosófico. Então nós podemos o tempo todo, baseado no Pentateuco, nós podemos balizá-lo, nós podemos acompanhar com a ciência e fazer a nossa interpretação baseado na base doutrinária que nós temos, obviamente, não é isso? Então eu trouxe um artigo científico para embasar hoje também essa nossa conversa de hoje, tá? E aí, ele diz que é muito comum perceber nas diferentes tradições, né, religiosas, que a política, ela não ocorre de maneira harmoniosa, tá? Então, ou não ocorre de maneira harmoniosa nas questões, nas religiões em geral, né? Ou ocorre de uma maneira indiferente, aquele negócio assim, isso não é comigo, isso não é com a gente, religião, política à parte, e faz essa secção muito radical, né? Como se isso fosse possível, né? Porque na verdade a gente vê que toda instituição ela é politizada. Ninguém está falando aqui de partidarismo. Nós estamos falando de política em todos os sentidos e nas formas de organização das instituições, não é isso? Então, toda religião ela tem essa questão não harmoniosa, né? Tem correntes dentro da mesma instituição religiosa, de diferentes correntes, né? Diferentes posicionamentos. Tem religiões que não se fala nisso e tem religiões que se falam o tempo todo de uma determinada ideologia política, né? Então tem religião de tudo quanto é tipo. Hoje a gente pode pensar como funciona o protestantismo, hoje a gente pode pensar como funciona o catolicismo, né? Hoje a gente pode pensar e vamos pensar nesse momento como funciona o espiritismo nesse viés político. Então ele fala que na verdade, né, gente, o espiritismo, como ele surgiu na França, na época do iluminismo, né?
ele tinha, e como Kardec ele era um pedagogo, ele era um cientista, né? Ele era seguidor, ele era discípulo de Pestalozzi, e Pestalozzi já tinha toda uma pedagogia da libertação, da pedagogia para os pobres, né? Então, o posicionamento de Kardec, né, ele já era mais politizado em relação a forma de ver, as formas sociais, a forma de se postar na vida, né? E isso ele traz o tempo todo no Livro dos Espíritos, né? Todas as suas perguntas têm, a maioria delas está relacionada com o nosso meio, com o meio social, como que a gente pode viver isso, aquilo, né? Então, ele não é um livro isolado. As perguntas não são só direcionadas para nós enquanto espírito individual, mas também enquanto sociedade, enquanto processos da lei do progresso, do trabalho, etc. e tal, né? E aí, então, o Espiritismo nasce na França, na época do Iluminismo, na época de Pestalozzi, na época da ciência ali, ó, explodindo na arte, na filosofia, né? Mas quando ele chega no Brasil, o que acontece? O Espiritismo que iniciou no Brasil era diferente, passou a ser diferente do Espiritismo originado lá da França, porque era um outro momento, né? O Brasil estava vivendo um outro momento, né? E Chico Xavier, ele deu uma conotação muito meio católica espírita no nosso meio. Por quê? Né? Era algo muito novo ainda no Brasil, e Chico, ele vinha também, como a maioria de nós, de uma formação católica, né? Já foi um avanço muito grande ele trazer o espiritismo, incorporar o espiritismo na nossa comunidade. Mas tinha aquele ranço de que católico, né? Que não podia mexer nada de politizar muito, era religião aqui e política lá, e esse costume foi criando um tabu dentro do espiritismo, que não se podia falar muito dessas questões religiosas, né? Que isso era um assunto que não devia ser tocado, que não devia ser levado para as casas espíritas, como se lá não estivesse, né? Mas as coisas ficaram oprimidas nesse sentido, tá? Então, o espiritismo ele foi tomando uma forma no Brasil muito mais no sentido assim do assistencialismo, né? Na caridade, nessa questão dos assistidos, das obras sociais dentro da casa, né? Mas muito menos no sentido de colocar o desenvolvimento da política e das leis e dos direitos e da Constituição para que a gente pudesse desenvolver a autonomia dos membros, por exemplo, da casa, dos próprios assistidos, e até hoje tem muito isso, né, gente? Essa questão das obras sociais espíritas estarem muito ligadas nesse viés caritativo e não no viés de responsabilização do membro que ganha uma cesta básica, né? Que a única lei que tem na maioria das casas espíritas é que aquelas famílias assistidas, elas precisam passar geralmente, né, por um estudo para que ela possa adentrar dentro da teoria espírita, mas muitas das vezes, e isso que bom, né, não se é obrigado a ser espírita. Então tem tudo isso aí, essa vertente que a gente já conhece e já sabe. E estava caminhando assim, tá? De repente, isso eu tô trazendo do artigo que eu achei super importante, interessante, né? É dizer que em 2018, nas eleições presidenciais, né? A partir do momento que Divaldo, que é, né, uma das referências, né, mediúnicas no nosso país, uma pessoa super respeitada dentro do meio espírita, ele foi a primeira vez que ele se posicionou
politicamente nas eleições, tá? E não interessa, né, qual foi o posicionamento dele, né? Todo mundo conheceu o posicionamento dele porque isso não foi escondido para ninguém. De repente, ele quebrou um silêncio. E de fato isso foi muito importante, né? Porque até então não se falava. Era como se não existisse. É como se a gente tivesse criado bolhas dentro de um país onde as coisas estavam acontecendo lá fora e dentro da casa espírita tudo era muito não falado, né? E de repente começa esse burburinho, né? Pela primeira vez muito claro para o Brasil inteiro, e isso fez com que houvesse a quebra do silêncio, né? Foi a primeira vez que no Brasil realmente aconteceu um movimento, né, de que a fala de Divaldo criou duas vertentes políticas dentro do espiritismo, né? Que foi a vertente mais conservadora, né? A vertente de direita e a vertente de esquerda, né? Foi a primeira vez que uma fala de um líder, né, foi muitas vezes muitos apoiaram e outros não apoiaram. Não é isso? Então foram criadas vertentes políticas de pensamentos divergentes dentro do espiritismo. Que bacana! Que bacana, porque a lei de evolução, ela não dá pulos, né? A gente, às vezes, para evoluir um pensamento, para a gente evoluir, nós estamos num planeta, né, que a gente está precisando passar para um mundo de regeneração, né? Nós estamos ainda na peleja, né, do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós precisamos, às vezes, do conflito para que a gente possa evoluir o pensamento, né? É aquela antiga lei de destruição, né, gente? Às vezes é preciso dar uma quebra, um conflito, para que a gente possa começar a pensar diferente, para que a gente possa caminhar em sociedade, né? Caminhar de uma forma mais coerente com o momento, com o contexto, com a história, com a filosofia e com a ciência. Afinal, nós somos espíritas. A gente não pode esquecer disso. Nós somos hoje a terceira revelação. Não é, gente? Então, é uma doutrina, é uma religião que nos deu a liberdade, que nos tirou da escravidão, da submissão dogmática, né? Da submissão de que o líder falou, você fala, amém. E você não pode questionar. Né? E nós temos que preservar essa liberdade de pensamento das pessoas. E cada um vai colher pelo seu livre-arbítrio seus posicionamentos, suas falas, suas condutas em qualquer lugar e situação. Então essa quebra foi muito importante, né? Para quebrar o silêncio que o espiritismo cultuava a respeito dos posicionamentos, né, políticos dentro da sociedade que nós vivemos, não é isso? Então, gente, eu acho que o plano espiritual, ele influencia a gente, né? Ele influencia o tempo todo as nossas condutas, as nossas falas, né? E na verdade, né, gente, a gente é influenciado e a gente influencia os outros, né? Nós não somos uma ilha. Nós o tempo todo, com os nossos valores, com as nossas falas, com os nossos posicionamentos, as pessoas se identificam ou não. E quando elas se identificam, às vezes são capazes de transformar alguma coisa que elas tinham dificuldade de transformar. Então, quando Divaldo se posiciona como direita conservadora e quando surge o movimento dos espíritas esquerdistas, nós, enquanto espíritas no geral, nós temos a liberdade e o livre-arbítrio para identificar com essas correntes, né? Com uma ou com outra. E aí vai depender de várias questões,
fatores, né? A história de vida de cada um, né? Porque nós temos histórias de vida de cada um. O nível de evolução de cada um. O nível de conhecimento histórico social de cada um. Da formação moral de cada um. Então, né? Não adianta a gente querer impor um pensamento para alguém, porque, na verdade, vai ser sempre coerente com a vivência dela, com as possibilidades de evolução espiritual dela, com a capacidade mental que ela tem naquele momento, né? Então, não tem como a gente influenciar intimamente a conduta de ninguém. E muitas das vezes, né, condutas de pessoas que são muito respeitadas dentro do espiritismo, né? E nada ficou não, a partir de agora não é uma pessoa mais respeitada. Não, porque as pessoas, elas têm posicionamentos diversos, diversas situações. Perfeito é só Deus. Todos nós somos caminhantes nessa evolução, né? Nós erramos, acertamos. A gente às vezes tem uma opinião, depois a gente muda, não é assim? E tudo bem, né? E aí, gente, uma coisa que eu queria dizer para vocês também, que, na verdade, né, deixa eu pensar aqui. Quando a gente fala aquele princípio, o que é evolução no espiritismo? É que sem caridade não há salvação. Os dois postulados mais importantes, né, que a gente sempre fala, e amar ao próximo como a ti mesmo. Duas coisas que eu queria dizer, né? Amar ao próximo como a ti mesmo não é o próximo que está só perto de mim. É o próximo como massa. É o próximo como sociedade, tá? Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, amar o próximo, amar essa pessoa que está próxima de mim. Não. É um pensamento coletivo, é o amor universal, não é? E quando a gente fala de amor universal, nós já saímos das nossas casas, e dos nossos lares, e dos nossos amores, e dos nossos amantes, dos nossos esposos e filhos. A gente tem que ter uma postura social, porque Jesus tinha uma postura social. Ele era voltado para fora, né? Tanto é que ele não ficava dentro de casa. Ele não tinha Maria e José, vou ficar aqui com a mamãezinha, papaizinho, nada disso, né? Ele era do mundo, ele era das pessoas. E depois nós vamos falar que mundo que Jesus era, e se ele era uma pessoa política mesmo, né? Então, gente, outra coisa interessante, né, que a gente vem trazendo é que os primeiros espíritas, eles eram altamente politizados, né? Como eu disse, houve uma quebra no Brasil com relação a essa politização necessária dentro dos movimentos espíritas. Necessária, porque nós somos cidadãos, né? Vamos pensar aqui em duas pessoas, né, que foram extremamente politizadas, viveram a política, né, tinham um pensamento ideológico e firmaram a fé no espiritismo dentro desse pensamento. Bezerra de Menezes foi um deles, né? Bezerra de Menezes, que é um mentor de tantas casas, de um ser iluminado, né? Que foi chamado médico dos pobres, e até hoje ele está aí curando, né? Que ele está aí em todas as casas espíritas, no plano espiritual, a gente recebe psicografias maravilhosas de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele foi vereador várias vezes, ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, né? E ele colocava a política a favor da justiça social. Então, esse posicionamento, quem é que vai falar, então, que espírita não pode se posicionar politicamente? Que isso é um tabu e que não pode ser dito, que não pode ser falado? Não pode, gente. A gente tem que conhecer a história, né? A gente não pode ser omisso a nada.
Nada, né? Então Bezerra de Menezes tem um histórico político muito grande, né? E ele teve uma carreira política muito sofisticada, de projetos sociais, né? De projetos dentro da saúde, muito voltado para os pobres, né? Então, assim, é um exemplo muito claro desse posicionamento político. Outro espírito de alto gabarito, né, foi o Leon Denis, né? O Leon Denis, ele é que escreveu aquele livro, né? Espiritismo e Socialismo, que eu acho que vale a pena muito vocês lerem, tá? O posicionamento e a desmistificação que muitas vezes a gente ouve das pessoas sem saberem o que estão dizendo, né? Aí mistura socialismo com comunismo e aquela confusão e fala que comunismo é do demônio. Gente, não vamos entrar nesses discursos. A gente tem que estudar para a gente se posicionar naquilo que tem a ver com a gente. A gente não vai impor nada a ninguém, mas é muito importante que a gente estude o espiritismo, a gente sinta o cristianismo e a gente possa estudar a história que nos trouxe até aqui para a gente fazer as melhores escolhas e seguir com o nosso livre-arbítrio. Ninguém vai te culpabilizar por uma coisa e outra, a não ser a sua própria consciência, né? Ninguém vai ser igual a todo mundo. Cada um de nós carrega dentro de si um nível de consciência política, né? Por diversos fatores, como eu havia dito, né? E aí, gente, vamos lá com as minhas colas aqui, né? Porque é tanta coisa que eu pedi para falar, né? E aí tem outro momento muito interessante, né? Que foi uma quebra também política, que Divaldo também estava no cenário, né? Foi um posicionamento dessa questão do conservadorismo e da não identidade de gênero com a identidade de gênero, né? Com respeito ou não, essa coisa toda. E aí teve um posicionamento muito grande também, um outro momento importante, foi entre Divaldo, que continuou na postura de extrema-direita, e um outro contraponto de Dora Incontri. Essa Dora Incontri, ela é presidente da pedagogia espírita e é sensacional o posicionamento dela, né? A coragem dela, porque não era qualquer uma que ia debater com Divaldo, né? Porque é uma pessoa muito respeitada também e que a gente tem muito carinho, que a gente tem muito amor e muito respeito por toda a sua obra, não é? Mas é muito interessante vocês lerem a respeito, né? Desse momento que entre esses dois polos e começam a ficar públicas as discussões e os pontos de vistas diferentes dentro de um quadro político. Então foi um embate corajoso, o bom combate, cada um com sua bandeira e todos dois dentro do espiritismo, né? E quantos de nós também, dentro das nossas casas espíritas, nós vimos isso acontecer de uma forma muito sutil, né? Nada podia ser falado, mas a gente sentia os colegas, a gente sentia as pessoas que estavam ao nosso redor tomando posicionamentos que ora pra gente eram corretos, ora eram absurdos, mas todo mundo se posicionou sim. Sejam em suas redes sociais, sejam em sua postura dentro do centro espírita, né? Então, o espírita também é político. E não dá pra gente falar, não podemos ser. Nós somos um ser social. E nós estamos nesse mundo para evoluirmos até o pensamento político. Até o pensamento em sociedade, que nos requer muita coletividade, compaixão, amorosidade, tolerância, respeito ao próximo, não é assim? Porque conviver é realmente uma arte. E a gente só convive dentro de uma sociedade politizada. Dentro de uma sociedade, a gente só evolui dentro das diferenças em sociedade, né? E aí, gente,
Vocês perceberam como que foi importante essa quebra do silêncio? Independente de onde você esteja. Independente se você é de extrema direita, se você é de extrema esquerda, o importante é o bom combate. E que todas as pessoas possam aprender com cada posicionamento e com cada pessoa, né? E aí, gente, por que eu estou dizendo isso, né? Nós não podemos, de jeito nenhum, entendermos nossa evolução como individual intrínseca somente a nós. Tem uma ala também de espíritas, né, que entende que a nossa evolução, para que a gente possa mudar o social, a gente precisa fazer uma mudança interna. Cada um fazendo a sua mudança interna. Eu faço a minha, vocês fazem a sua, cada um no seu cantinho. Mas não é bem assim que acontece. E aí eu trago um pouquinho, né, dos meus estudos de psicologia, né? Aí tem um grande contraponto também político, que é a psicanálise versus a psicologia social. Porque a psicanálise tudo é o indivíduo, né? Tudo é ele que tem que dar conta. É um caminho solitário, né? É um caminho que ele tem que fazer sozinho. E vem a psicologia social dizendo assim, não, você também é fruto do meio. Você também tem influenciações do meio. E tem pessoas no espiritismo que pensam assim. Ah, não, essa pessoa veio já prontinha do plano espiritual, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, e ela veio evoluir. Sim, gente, obviamente que nós temos uma essência, nós temos uma história, nós temos um nível de evolução e de entendimento das coisas. Claro, isso ninguém vai tirar de você. Entretanto, o meio te influencia. O meio te prejudica. O meio pode te ajudar. O meio pode, de alguma forma, contribuir ou acelerar a sua evolução. Ou não. Né? Então, gente, na verdade, vamos pensar assim, uma coisa bem prática e bem simples. Duas pessoas têm mais ou menos o mesmo nível de evolução no que diz respeito a dinheiro, por exemplo, né? Elas, em outras reencarnações, estou falando uma situação hipotética, em outras reencarnações, elas usaram mal o dinheiro. Aí, uma vem super rica, né? E ela tem dificuldade de lidar com a riqueza dela, e ela continua sendo egoísta nessa vida, e ela continua sendo uma pessoa que é materialista, e a outra, ela vem com aquela pessoa que tem que batalhar para trabalhar, ela já conseguiu, ela não tem as coisas mais fáceis da vida dela, né? Tudo para ela tem que lutar para conseguir. Então, são meios diferentes. Então, possivelmente, os resultados serão diferentes. Nós temos uma evolução individual, mas também nós temos uma evolução coletiva. Quando a gente faz aqui, esse bate-papo em rede social, essa reunião pública, e a gente se esforça para estar conversando com vocês, se não tivesse essa corresponsabilização da minha fala na sua evolução e vocês para comigo, então isso aqui é uma perda de tempo. Vamos desligar, cada um vai para sua cama, cada um vai fazer suas coisas, porque não teria sentido nenhum a reunião pública, não é? Todas as ações sociais e evangelizadoras de todas as igrejas. Nós não podemos entender uma evolução solitária caminhando sozinha. Nós somos rede.
né? Então, todas as questões sociais, elas impermeabilizam nossa mente, nossas resiliência, nossa força, nossa limitação, nossas dificuldades em geral. Tá certo? Então, a gente tem até uma frase de Bezerra de Menezes, estou trazendo ele aqui, né? Justamente porque eu falei que ele teve um perfil político. Ele fala o seguinte, né? Espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Tá? Vocês absorvem, eu absorvo vocês. A sua família, cada um tem uma corresponsabilização com a sua evolução e você tem uma corresponsabilização com a evolução do outro. Imagine numa cidade, num bairro, numa sociedade. Né? Tanto é que essa questão de ser político numa vida, de ter um cargo público numa vida, faz parte da programação espiritual. Justamente porque às vezes é na condição da pessoa vir num cargo público é que ela talvez vai reparar danos cometidos em outras vidas. Ou não, né, gente? Ou angariar mais débitos, né? Então, na verdade, a própria questão política das organizações políticas, né? As pessoas não se tornam presidente da república à toa, as pessoas não se tornam prefeito à toa, né? Não se tornam vereadores à toa. Na verdade, a própria política é também um meio de evolução ou de piora dos endividamentos. Tá bom, gente? Então, nada é por acaso e nem a política, tá? E aí, gente, eu vou trazer um pouco da história de Jesus, né? Porque não é a nossa referência e a gente tem que estar de olho nele. E todas as vezes, né, que nós tivermos dúvidas em relação aos nossos posicionamentos políticos, ou em qualquer situação, seja ela qual for, nós temos que pensar e tentarmos refletir. E se fosse Jesus? O que ele faria? Como ele se posicionaria diante dessa situação? Né? Vocês podem até pensar assim, não, mas pensar como Jesus é muito difícil. É sim, porque nós não somos nem um milésimo da evolução de Jesus. Né? Mas a gente tem que ter uma noção, gente. Não é possível que dentro de tantos anos de cristianismo, cada um aí na sua religião ou próprio dentro do espiritismo, a gente não tenha discriminado certos valores cristãos. Aí já é demais. Aí é passar a ver navios dentro do cristianismo. Então nós temos que ficar um pouco atento. Jesus sempre faria melhor que nós. Mas a gente tem que ter uma referência mínima de conduta para que a gente não possa ser um falso cristão. Que tá assim, ó. Tanto no meio social quanto no meio político. E aí, a pergunta é, Jesus foi um político? Né? Gente, claro que Jesus foi muito político, né? E a gente pode falar de várias passagens aqui. Mas aí eu vou situar vocês o contexto um pouco de que Jesus vivia, tá? Então Jesus, na verdade, né, ele nasceu numa sociedade que os poderes estavam entre os romanos e o poder da igreja nos judeus, no judaísmo. Não é isso, gente? Então, Jesus ele veio quebrar todas essas regras, tanto de governo quanto regras religiosas, né? E também tem uma especificidade na época de Jesus que o governo, a autoridade política era teocrática. O que é teocrática? É a religião no centro de tudo.
Era Deus no centro de tudo. Então, muitas das vezes, né, os sacerdotes, a alta camada da igreja ali dos judeus, né, eles eram os que governavam as cidades, tá? Que governavam os templos, que governavam os tributos. Não é, gente? Então, na verdade, Jesus ele estava muito ali para quebrar também essa situação que outrora aquele povo vivia. Por quê? Né? A gente pode pensar em 3 classes mais ou menos da época de Jesus. A primeira classe, que eram os sumos sacerdotes, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, né, que eram os homens da lei, né, os fariseus, que eram servis desse povo todo. Tinha a classe B, mais ou menos ali, que eram os artesãos, os profissionais liberais, os médicos, né, os diversos comerciantes, né, e tinha a classe C, que era a classe de marginalizados totais, né? Aquelas pessoas que eram as prostitutas, os leprosos, os enfermos, os escravos, né? Que não tinham salário, que trabalhavam pela comida, que andavam por entre as ruas, né? E aí, gente, vamos lá. Com quem que Jesus mais andava? Com quem, gente? Jesus andava na classe C. Ele nem era muito a classe C, não. Ele era ali a classe B, formada ali pelos carpinteiros, artesãos. Era como se fosse a gente, mais ou menos, assim, né? Profissional liberal. Ele nem era. Mas, pelo posicionamento político, moral e espiritual de Jesus, ele andava por onde ninguém andava. Por quê? Porque Jesus tinha um posicionamento de inclusão. Jesus tinha um posicionamento de tolerância. Jesus tinha um posicionamento que ele precisava colocar essas pessoas mais sofridas, né, nas instituições, nos templos. Ele dizia que todo mundo tinha direito a estar no templo, que todo mundo tinha direito a ter direitos, que todo mundo tinha que ser respeitado. E na época de Jesus, os respeitados, os que podiam frequentar o templo, eram os grandes sacerdotes e os ricos, gente. E os ricos, não é? Então, Jesus ele andava no meio daqueles que não tinham ninguém, que eram órfãos dos direitos políticos. Não é isso, gente? E Jesus, ele foi preso e assassinado justamente por questões políticas, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho. Mas Mateus, né, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, situa exatamente onde Jesus andava, que nós já sabemos, mas é sempre bom trazer o Evangelho para o povo não pensar que a gente tá falando do nada, né? Que eu estudei para fazer esse estudo, né? Então vamos lá. Em Mateus, está lá assim: Jesus olhou a multidão e teve pena, porque ela estava prostrada e cansada como as ovelhas sem pastor. No meio do povo existia toda a sorte de trabalhadores. Eram artesãos, diaristas, escravos, criados e também toda a sorte de marginalizados, enfermos, leprosos. Leprosos, gente, era o lixo da sociedade. Ninguém queria chegar perto, né? Mendigos, órfãos, viúvas, prostitutas, possessos, loucos, né? Isto mostra o nível a que estava reduzido o povo da época, né? E aí o grau de deterioração da vida dessas camadas. Por que essas camadas estavam completamente deterioradas?
Porque o poder e a política estavam na mão de poucos. Estavam na mão daqueles superiores, julgados superiores, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, os grandes ricos da época e os governadores. Então, gente, a partir do momento que Jesus, né, ele vai e reivindica, né, essa ascensão desse povo que ninguém conseguia olhar, que não conseguia transitar e não queria ver, né? Jesus começa, por exemplo, né, a dizer que essas camadas sociais, elas tinham direito a ir para o templo rezar. Jesus começa a dizer que essas pessoas dessas camadas sociais, elas não precisavam pagar tributos porque elas não tinham nem dinheiro para comer, né? Como que elas iam pagar tributos, meu Deus? E Jesus, ele também começa a quebrar regras, né? Por exemplo, o sábado para os judeus era sagrado. Não podia se fazer nada no sábado. E Jesus começa a evangelizar no sábado, ele começa a ir para as ruas, ele começa a operar milagres, ele começa a multiplicar pão, peixe para tudo quanto é lugar, ele ia para as comunidades, e ele chega no templo e ele destrói os mercados no templo. Quer dizer, né? Na verdade, o posicionamento de Jesus, eles não estavam preocupados se Jesus era um enviado de Deus, não. Eles estavam entendendo que Jesus era um subversivo e que ele era um perigo para aquela sociedade, porque eles queriam manter aquela sociedade daquele mesmo jeito. Daquele mesmo jeito. Pobre lá fora do templo, vocês não têm direitos, né? E nós aqui mandando em vocês. As pessoas não queriam perder poder. E Jesus, ele ameaça essa estrutura que estava rígida. Então Jesus, ele não foi preso porque ele falava, eu sou o enviado de Deus. Ele não foi preso por causa disso. Porque isso, até louco falava. Vários loucos falavam. Tá? Jesus foi preso pelo posicionamento de inclusão dele, pelo posicionamento político que ele tinha, tá? Então, na verdade, gente, Jesus era um ser político, né? Jesus, ele andava no meio daquele que ele queria promover a uma vida mais digna. Né? Então, o pobre Lázaro, o leproso, Maria Madalena, até o próprio Judas Iscariotes foi amado por Jesus. Ele amava a todos e ele considerava a todos e ele queria incluir a todos. Então isso se tornou uma ameaça para os grandes líderes da época. Esse foi o grande problema, né, que Jesus tem. E aí, gente, não devemos, na verdade, vermos Jesus como alguma coisa do passado, como aquilo que passou. Nós temos que colocar Jesus vivo, porque Jesus vive dentro da nossa sociedade. Né? Jesus, ele precisa, na verdade, entender, ser entendido, na verdade, dentro do nosso tempo. De fato, né? Se a gente ficar entendendo Jesus como santinho, que ficava só orando, né? Jesus estava vivo até hoje, gente. Brincadeira, né? Mas assim, ele não teria sido assassinado, né? Porque as pessoas que se posicionam na vida, em qualquer lugar, elas incomodam.
E posicionamento crítico é posicionamento político. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como anda o posicionamento político de vocês? Onde vocês estão enquanto espíritas cristãos? Quantas vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus? Quantas vezes a gente, muitas vezes, não inclui as pessoas diferentes na nossa vida e a gente discrimina? Quantas vezes a gente não divide o que a gente tem? Quantas vezes a gente vai na Câmara Municipal defender populações vulneráveis? Quantas vezes a gente coloca o nosso nome para cargos políticos, para fazer esse enfrentamento, para ajudar a sociedade? E aí? Como está o seu posicionamento? A nossa referência, a gente vive abrindo a bocarra para dizer que a nossa referência é Jesus Cristo. Uma coisa é a teoria, a outra coisa é a nossa prática cristã. De teoria, tem um tantão de gente falando que é cristão. Falam com uma boca boa que é cristão. Mas o que faz realmente uma pessoa ser cristã é tentar seguir as práticas do Cristo. Não é saber da vida do Cristo. É saber das práticas da vida do Cristo. E aí outra reflexão que eu gostaria de colocar para vocês. Se Jesus estivesse aqui, nesse momento, ele iria votar domingo, igual nós temos que votar. Ele ia ser obrigado a votar. Em quem Jesus votaria? Nas eleições de 2018, em quem Jesus votaria? Né, gente? E aí, é uma reflexão que nós temos que ter coragem de fazer e nós não podemos omitir. Cada um de nós vai ter uma resposta aí, que não precisa ser igual e nunca vai ser igual, gente. Sabe por quê? Por aquilo que foi dito. Cada um de nós está num nível de evolução e um nível de entendimento. Mas a gente não pode coisas exorbitantes, completamente contraditórias ao cristianismo, ocupar a nossa mente. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível, né? A gente precisa ter a distinção minimamente de valores cristãos. Pensar em quem Jesus era e provavelmente ele seria nesse momento aqui, agora. Né? Então, nós não podemos colocar Jesus como alguém omisso. Isso também a gente não pode colocar, não, porque ele não foi. Ele não foi. Jesus foi uma liderança religiosa, política e, para a época, subversivo. Né? Então, nós temos que entender um Jesus completamente um preso político e foi assassinado, torturado com pena de morte por uma questão política. Não foi por uma questão religiosa. Ele era espiritual. Tanto é que Jesus não fundou religião nenhuma, não. Ele não fundou templo. Jesus falou e pregou valores. Valores de amor, compaixão, justiça social, respeito, inclusão, tolerância.
respeito, amor incondicional. Jesus não pregou religião nenhuma. Portanto, ele não foi assassinado por causa de religião. Mesmo porque ele era judeu. Ele era judeu. Ele nasceu judeu. E isso ninguém tirou dele. Tá bom, gente? Então, Jesus não fundou igreja católica, nem igreja evangélica e nem espiritismo. E nem nada disso. Ele quer de nós, principalmente, amar ao próximo como a ti mesmo. E quando você entende isso em sua integridade, em sua totalidade, você entende todo o resto. Você entende todo o resto. Mas se você não entende esse princípio básico, você deixa de entender todo o resto. Né? Aí se perde. Aí a gente se perde no meio do caminho. Quando Jesus impede que apedrejam uma prostituta, a princípio prostituta, que a gente tem aí lá as diversas teorias com relação a Maria Madalena. Mas se ela não fosse prostituta, uma mulher, que ele vira e fala assim, atire a primeira pedra quem nunca pecou? Gente, pelo amor de Deus, há mais de 2000 anos atrás, o que Jesus não ia fazer para defender aqui? Né? Então, gente, a gente tem que raciocinar um pouco, porque muitas das vezes nós somos enganados, porque nós somos tão limitados espiritualmente, que a gente tem às vezes dificuldade de enxergar algumas situações, né? A gente tem muita dificuldade de distinguir o certo do errado. Por isso que a gente tem que estar muito atento às nossas escolhas, porque nós somos influenciados pelo plano espiritual. Principalmente quando a gente não tem a prática da caridade, a prática do estudo, a prática da disciplina, a vigília e também até questões mentais, equilíbrio mental, para a gente conseguir fazer uma escolha mais próxima do que Jesus faria. Isso é muito sério, gente, né? Então, gente, eu fico pensando o seguinte, né? Fica assim, a revista O Reformador fala isso aqui, ó. Como fica a participação do espírita na política? Se a tivermos no sentido de política, como a arte de bem governar, bem dirigir e bem orientar, a participação do espírita é uma obrigação de cristão, de cidadão, de qualquer pessoa com bons propósitos morais. É uma obrigação de qualquer ser humano. Sua participação deve estar pautada para que as relações entre os membros da hierarquia e entre estes e os componentes sociais sejam o mais cristão possível. É só lembrar: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Não. É isso? Se eu tenho comida para mim, eu tenho que querer ter comida para todo mundo. Se eu tenho trabalho para mim, eu preciso entender que todo mundo tem trabalho. Se eu tenho uma casa para mim, eu tenho que entender e eu tenho que lutar para que todos tenham casa. Se eu tenho deveres para mim, todo mundo tem que ter dever. Eu não posso ser classista, né? Porque senão eu faço a diferença. Eu pontuo uma diferença, não é? Então, gente, é muito importante entender como Jesus votaria, como Jesus entenderia, mas nunca deixar de votar, né? E aí, gente, é aquele princípio espírita também que a gente sempre reforça. Quanto maior a consciência que nós temos do cristianismo e do espiritismo, maior
o nosso endividamento ou o nosso bônus hora. Quando a gente erra em escolhas políticas, por exemplo, pela ignorância, ainda está meio que perdoado, né? Mas quando a gente insiste, tá a coisa ali, mas a gente insiste em continuar errando, aí tem alguma coisa complicada na nossa moral. E questão moral, a gente ajeita na caridade, no trabalho, no estudo, né? Não tem outro caminho para fazer. Você pode até não conseguir nessa vida, mas você está caminhando. Você está caminhando, né? Então, se a gente não está ouvindo da boca dos políticos em geral, amor, tolerância, paz, compaixão, cuidado, respeito, idoneidade, carinho, então não pode ser de Deus, né? Aquele trem, isso não é de Deus não, gente. Oi! Isso não é de Deus não. Vamos prestar atenção porque não é de Deus. Agora, se você tá vendo respeito, carinho, tolerância, diálogo, integração, inclusão, aí é de Deus, né, gente? Aí é de Deus, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz das nossas informações, com o que a gente faz na nossa vida e para a vida do outro. Porque o voto no domingo não é um voto para mim individualmente, é para mim e para todo o resto que vive ao meu redor. Quando eu aperto um botãozinho lá, eu estou apertando milhares de vidas. Eu estou sendo corresponsável por milhares de vidas com um simples apertar em um voto. E eu vou responder por isso. Eu vou responder por isso na minha trajetória de resgates espirituais, tá? Então, gente, eu vou terminar esse estudo com uma prece, uma oração que eu fiz para esse estudo. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos novamente e ouvissem a prece que eu fiz, né? E assim, nesse momento, eu gostaria que todo mundo que colocou a água fluidificada pudesse pedir ao seu mentor e ao mentor da Casa Girassol, aos mentores da Casa Girassol, que pudessem fluidificar essa água, né? Nunca esquecer que a nossa evolução é uma evolução individual e coletiva. A gente não evolui sozinho e nem faz o outro evoluir sozinho. Nós somos rede, nós somos únicos, nós somos centelhas divinas. Nós estamos em Deus e Deus em nós. Eu estou em você e você em mim. Tanto é que a palavra Deus tem eus dentro dela. E não é à toa. Nós estamos lá e vocês estão aqui, né? Então é uma responsabilização da polis. É uma responsabilização da pública, né? Então isso é muito importante. Vamos lá, a prece? Espíritas cristãos, devemos proceder de forma pacífica, porém não passiva. Devemos exigir os nossos direitos e dos outros enquanto sociedade, lembrando de Jesus como inspiração de amor e justiça, auxiliando e atuando na realidade de forma coerente e dentro das leis de amor, inclusão e caridade de Deus. Que seja luta, mas de forma pacífica, sem sangue, sem armas, sem nenhuma forma de violência,
como Jesus nos ensinou. Somos um país chamado Pátria do Evangelho, portanto, ainda riquíssimo de amor, benevolência e caridade. Sejamos, pois, exemplos de que em toda crise e toda escuridão que nos acerque, que todo mal que nos condene, seja dissipado com a devida utilização da prece e das condutas sociais conectadas com o mundo maior, onde, sem dúvidas, seremos atendidos pelos nossos amigos e benfeitores maiores. Que a nossa conduta política seja uma forma de progressão espiritual individual e coletiva, pois eu sou filha de Deus e sou irmã de toda a humanidade. Que assim seja. Então, gente, eu acho que eu pedi muito a Deus, né, e aos mentores de luz para me sustentar nesse estudo de hoje. É um estudo para mim que foi um desafio muito grande, porque eu queria me posicionar como cristã e não como alguém partidária. Partido, a própria palavra diz, né? Parte. Mas a gente tem que ter posicionamentos e valores, né? Valores cristãos. E que a gente nunca possa se perder do Cristo. Que a gente nunca possa se perder da referência de amor que a gente tem. Porque nós vamos conseguir melhorar enquanto seres humanos se de repente tão somente a gente colocar Cristo em todas as nossas atitudes e pensamentos. Então, eu queria agradecer muito a vocês pela companhia, né? Pelo carinho de vocês para comigo. Muito obrigada a todos que estiveram presentes, Thelma, Fabiana, Cláudia, Elisa, Vinícius, Natália. Nath, eu li todos os seus recadinhos maravilhosos, né? Thelma também. Obrigada, Thelma, por ter, né, permitido esse trabalho, né? E toda a coordenação da evangelização da Casa Girassol. E que possamos, nós todos, no domingo, apertarmos o dedinho em forma de luz, né? Que essa luz seja espalhada para toda a nossa cidade, para o Brasil inteiro. E que as trevas possam ser dissipadas. E que todas as pessoas que, porventura, forem eleitas, que elas saibam da responsabilidade material e espiritual a qual elas estão ali carregando pessoas. Elas têm responsabilidade por cada munícipe da cidade nas quais elas forem eleitas. O governo federal tem responsabilidade por cada munícipe do Brasil. E isso é muito sério, né? Então vamos rezar pelos nossos governantes, para que eles também atuem como cristãos, verdadeiramente cristãos, né? Não basta ser, teoricamente, dizer que é cristão, mas a gente precisa praticar o cristianismo em sua essência e virtude, que é a virtude do amor a todos. Que assim seja. Vamos tomar nossa água, né? E vamos lá cantar, finalizando com um canto. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz.
de paz que te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Com Deus.